Vereador Felipe, escutei aqui, acho que quase me contempla, mas vou também deixar aqui a minha fala e a minha opinião. Realmente vai depender muito do decreto, pelo que eu li o projeto. Então, eu acredito assim, ó, a Câmara de Vereadores está fazendo o seu papel legislativo. E a partir do momento que a Casa Legislativa faz a sua parte, não adianta inviabilizar com o decreto. É nesse sentido. Porque hoje se fala muito no monopólio da Visate. Aí o que acontece? A gente vai olhar, mas está inviabilizando, porque tem que ter tantos metros assim, tem que ter tanta frota, tem que ter tanto isso, tanto aquilo. E muitas coisas do nosso país é assim. O transporte intermunicipal, por exemplo, é desta forma. Ninguém consegue fazer, vou dar um exemplo, ninguém consegue fazer parte de um transporte intermunicipal, vamos supor, de São Paulo a Belém, vou te dar um exemplo, porque não tem condições de as pessoas entrarem para poder concorrer. Aí é fechado. Uma parte, senhor vereador. Então, o que acho que talvez o vereador Scalco quer dizer, e ajudando com o vereador Felipe, nós temos que entender que a Casa Legislativa faz o seu papel, dá uma abertura de mercado, mas não dá garantia que vai ter 10, 15 empresas aqui dentro de Caxias se tu impossibilitar por ser inviável o decreto. Então, temos que estudar muito bem, é óbvio que tem que vir para essa casa, vereador Rafael, tem que vir para os nobres pares, né, poder olhar, poder, né, trabalhar, porque não pode ser de forma alguma fechado. Sua parte, vereador... Obrigado, vereador Bressan. Eu queria dizer que eu concordo plenamente com o vereador Felipe, né, que o importante que a população tem que entender é o seguinte, que os vereadores dessa casa estão fazendo o que parte a eles, o que é a nossa incumbência, a nossa posição para quê? Para que hajam mais empresas, para que o preço diminua. Só que pode sim, vereador Felipe, acontecer o que aconteceu com a Visate. A Visate foi aberto o mercado, foi colocado ali, qualquer empresa podia participar. Só que quando foi a hora de abrir, só tinha um envelope. E aí o povo lá fora diz, não, porque é sempre a Visate, porque a prefeitura só quer a Visate, porque os vereadores só querem a Visate. Não, mas espera aí. Você que tem empresa de transporte, quando tiver a próxima licitação, vai lá e coloca o envelope. Agora, se tiver só um, o que a gente vai fazer? Entende? Mas é diferente agora. Por isso que interessa muito a minuta do prefeito, e nós queremos saber o que vai definir o decreto, né? Porque não é uma licitação. Ali vai estar esclarecido que qualquer empresa que queira participar, porém ela vai ter que estar enquadrada dentro de certos termos, que esses termos vão estar descritos no decreto. Por isso que nós precisamos saber. Obrigado, vereador presidente. Obrigado, sua parte, Cadori. Tinha pedido uma parte. Bressan, como está sendo falado aqui, o tema é importante, é sério, mas nós temos que ver o decreto na integridade, o que ele diz, acho que é importante a gente analisar a minuta. Agora, é um projeto necessário. Nós temos que abrir a possibilidade para outras empresas concorrerem. Essa é a nossa função. Então, eu me coloco positivamente no sentido de aprovar o projeto, de oferecer essa possibilidade. Agora, em função da relevância do tema, a discussão é bem apropriada e nós temos que aprofundar. Vereador Zanquim, desculpa, não tinha escutado. Alô? Obrigado, vereador. Existe uma lei, acima de tudo, chamada lei de mercado. A gente, talvez, aqui nessa casa, tem fazer uma lei aqui, uma lei ali, mas existe uma lei acima de todos nós, que é a lei de mercado. Essa casa está fazendo o que tem que ser feito, né? O Legislativo de Caxias do Sul está fazendo corretamente, ou seja, abrir as portas. Não é garantia, realmente, não é garantia, tá? E nem se está vendendo essa ideia. Ninguém está vendendo essa ideia que é garantido que virão novas funerárias ou serviços funerários. Agora, essa casa, através desse decreto, está fazendo a sua parte. Agora cabe ao Executivo. Peço a palavra, presidente. Cabe ao Executivo. Ou seja, abrimos as portas, quem quiser vir, vem. Em termos econômicos, nós temos o monopólio, o oligopólio e a concorrência perfeita. Quantas pizzarias tem em Caxias? Quantas cafeterias? Quantos postos de gasolina? Quanto mais concorrência, melhor para quem? Para o consumidor.
É simples, a primeira aula de economia é essa, tá? Então, o Legislativo está fazendo sua parte, deve discutir claramente. Agora, não é realmente garantia nenhuma, ninguém está falando disso, né? Então, obrigado, vereador Bressan. Obrigado, vereador Zanquinho. O que me preocupa é essas situações, às vezes, porque a gente trabalha no mercado também, que às vezes é regulamentado, vereador Fantinel. E, infelizmente, só para concluir, senhor presidente, os decretos vêm de alguma forma... Existe a lei, aí quando tu vai ver, existe 7, 8 decretos que te inviabiliza para tu poder trabalhar. Esse é o sentido. Temos que cuidar com a questão do decreto. Obrigado. Obrigado. Bortola com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, num primeiro momento também parabenizar aqui o então vereador Maurício Marcon e atual deputado federal pela pauta que fomentou nessa Casa